porque você estava falando das libertações de André do Rap, não sei o quê, enquanto o Bolsonaro está sendo preso por nada. Ninguém consegue explicar porque ele está sendo preso, e está indo, segundo as notícias, estão vendo se ele não vai até para Papuda, e todo mundo achando que é uma coisa normal, que a coisa está tudo bem, né? Até se fosse um inimigo político, a gente tinha que estar defendendo que ele não deveria ser preso, porque é tão absurda a prisão, tipo, né? Então o que você acha que dá para fazer, além do que estão sendo feito? Porque do nosso lado aqui, como público, como eleitor, a impressão que dá é que se faz muito pouco. É uma impressão errada? Ou realmente tem uma galera que tá meio com... fazendo nas coxas ali? Como é que é? Conta aí pra nós. Eu tenho muita saudade do velho da Virgínia, sabe? Porque ele pingava o Z e cortava o C com ninguém, sabe? E ele, parafraseando o Olavo, que ele fala que tem mais FDP na direita do que qualquer outro lugar. Pode falar palavrão, que eu derrubo o engajamento de vocês. Não, pode. A gente evita, então, mas não é proibido. Depois põe um apito aí na edição. Meu amigo, tem um ditado que eu falo que é o seguinte: se filho tu voasse, não dá pra ver o sol, sabe? Então, tampava o sol. O Padre Pio de Petreutina fala que se os demônios tivessem a densidade da ponta de um alfinete, você não veria o sol. É mais ou menos nesse sentido aí. Tem várias considerações a respeito. A primeira é que eu vou meio que na linha do Eduardo. Eu não considero de direita quem não tá defendendo o Bolsonaro, tá? O Olavo, ele era muito específico. Não existe direita no Brasil, existe Jair Messias Bolsonaro. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, se você não defende o Bolsonaro, não tem como você ser direita. Você é um arremedo, você é um boneco, você é qualquer outra coisa amórfica aos moldes do antigo tucanato que tocou o Brasil na base da estratégia das tesouras. Você vê quando elegeu o Lula pela primeira vez, o Fernando Henrique estava mais feliz que ele passando na faixa. Parece que ali era a coroação de um projeto de transformar o Brasil numa porcaria. Mas tudo bem. Então eu não consigo imaginar que qualquer pessoa possa ser direita sem defender o Bolsonaro. E o Olavo, nesse vídeo aí que ele fala, que eu até repostei esses dias, ele fala o seguinte, que no Brasil é feio você ter gratidão, você reconhecer a grandiosidade do outro cara, você saber que ele é o líder. E política você tem que ter líder. É claro que tem decisões que a gente não entende, tem decisão que eu não entendi, mas o que eu fiz quando eu não entendi? Eu só, como é que eu vou dizer, deixei claro que não fui eu que tomei a decisão, porque eu tive um episódio no Mato Grosso do Sul, que não existia PL no meu estado. Eu fui 100% dos municípios, um por um, apertando a mão de todo mundo, falando, eu dou minha palavra que a gente não vai juntar com o PSDB. Em resumo, foi isso. Porque tinha uma rejeição muito grande lá. E aí, nos altos topos da alta corte da política brasileira, foi decidido que o PSDB que conduziria o processo eleitoral municipal do meu estado, incluindo o PL. E aí eu fiz um vídeo dizendo o seguinte, olha, eu dei minha palavra de homem não faz furva, e eu não tenho minha palavra. Basicamente foi isso que eu fiz. Tá certo, com um pouco mais de... Como é que eu vou dizer pra você? Então, de um jeito um pouco mais alegórico, né? Mas, resumidamente, foi isso que eu fiz. E submergi, eu não questionei a decisão, não fiquei dando azia, não fiquei me rebelando contra o presidente. Simplesmente eu só falei, a decisão foi minha e eu mantenho a minha palavra. Então, se vocês querem apoiar, apoiem. E fiquei praticamente um ano em silêncio mesmo. Na época eu até, não sei se por causa disso, mas somado em vários fatores, eu fiquei muito doente, eu quase morri. O Kim, que você me conheceu, eu era bem mais gordo, agora eu perdi 30 quilos por causa disso, estourou meu maxilar aqui, eu fiquei 3 meses muito ruim, não participei do processo eleitoral, mas eu, apesar de eu não ter entendido, eu acho que é a palavra correta, eu simplesmente entendi que existe um líder. Então, eu só preservei a minha integridade moral, porque ia ser muito catastrófico para minha família se eu passasse recibo de que eu sou um grande mentiroso. Você concorda comigo? Até eu recebi uma ligação na época do Magnópolis e ele falou, honrei tudo, menos a honra, porque o seu nome é o nome do seu pai, e a palavra manda você honrar pai e mãe. Então imagina eu fazer todo esse trabalho falando que não faria, e de repente é feito, e o pior, quem fez, começou a divulgar na imprensa do meu estado que quem tinha feito tinha sido eu, porque não bastava obter o apoio do PL, tinha que ter a minha execração pública. E as pessoas achavam, primeiro, que eu ia simplesmente sentar em cima do rabo e ficar quieto, porque aquilo abriria portas para eu disputar isso ou aquilo. Até eu lembro que na ocasião o cara mandou um menino de recado lá, e falou assim pra mim, você abriu mão de ser o senador eleito aqui no estado. Eu falei, bom, eu abri mão de ser senador, mas não abri mão de ser homem, bicho. Amanhã cedo eu vou terminar de escovar o dente, vou olhar no espelho e vou ver um homem. Paguei um preço muito caro, eu não tenho espaço nenhum aqui em Brasília, não tenho espaço nenhum no meu estado, em canto nenhum. Então, politicamente foi um preço muito caro, mas paguei e pagaria de novo. Eu acredito que um homem ou tem palavra ou não é homem. Para começar. Agora, você tem que reconhecer que não há direita sem o Bolsonaro. E qualquer pessoa que não entenda isso, qualquer coisa, menos direita. Então eu dei um exemplo bem gritante de uma situação bem absurda que aconteceu comigo, para ilustrar justamente isso. Paralelo a isso, o que eu vejo? É a mesma coisa, a mesma sintomatologia que o Olavo denunciava. Existem muitas pessoas dentro, que se identificam publicamente como de direita, e estão preocupados com o cargo. Eu fiz um discurso num caminhão lá numa manifestação em julho, agosto, 3 de agosto, sobre anistia, que eu não ia nem falar, acabou que eu subi para falar, e eu estou sendo processado aqui no Conselho de Ética, eles querem me dar 3 meses de gancho, porque
Infelizmente o Hugo Mota levou pro coração, né? Ele tomou como uma afronta pessoal, não é? Foi uma cobrança para que se pautasse anistia, uma cobrança dura, mas só cobrança. E tô sendo processado por isso e mais por conta da obstrução que nós fizemos na mesa, mais um mês, no total são 4 meses, né? E eu falei no meu discurso o seguinte, falou, ano que vem nós vamos ter o teatro das eleições com verdadeiros conservadores, todo mundo preocupado em conservar o mandato, ou conservar o cargo. Então essa preocupação imediata em ter cargo e não construir base, não construir militância, foi justamente o que eu fiz no ProArmas, eu andei o Brasil inteiro para construir base. Nós não temos militância, não existe uma estrutura, não existe uma pauta que nos une. A única coisa capaz de unir todo esse povo é o Bolsonaro, e agora que está numa situação ruim, simplesmente todo mundo finge que não viu. Eu lembro que até pouco tempo atrás, o nego se estapeava para tirar foto do Eduardo Bolsonaro. Como eu sou muito próximo do Eduardo, era todo dia alguém vindo aqui, pô, Paulo, me aproxima do Eduardo, tal, não sei o quê. Mal sabem eles que o Eduardo não é desse tipo aí, né? Acho que agora sabe. E agora o pessoal trata ele como um leproso. Se tiver os dedos da mão sem dedo do Lula, de gente que peita e continua apoiando, infelizmente é muito. Então você vê essa... parece que a cultura da traição, da trairagem é uma coisa muito presente no imaginário popular da política brasileira, sabe? Agora, falando